Muito boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. Me apresentar um pouquinho. Eu sou Débora Gonçalves, né? Eu sou a esposa do Júlio, que está aqui presente, mãe do Léo, mãe do Diego, tutora do TAS. Sou bacharel em matemática de formação, então, quando o colega começou a falar, comecei a fazer conta para ver se a nossa participação, o número de impactos, enfim, estava em linha, mas a porta dispara na frente. Aqui estão os meus dados, caso vocês queiram conectar. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, antes de iniciar a palestra aqui. Quem de vocês tem plano de saúde aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Quem de vocês tem Unimed? Quase todo mundo na sala. Mas vocês sabem a qual Unimed vocês pertencem? Porque eu até trabalhar na Unimed não sabia a Unimed que eu pertencia, porque a Unimed ela tem mais de 340 unidades no Brasil inteiro. Ela tem uma participação de mercado gigantesca. Ela está presente em mais de 92% do território nacional e tem ali um market share, considerando todas as grandes, Bradesco, Sul América, enfim, de 37,6%. Quando a gente vai aqui para o Rio Grande do Sul, nós temos 100% de coberturas nos nossos municípios, ou seja, tem Unimed presente em todos os municípios. Nosso market share elevadíssimo de 66% e temos mais de 17 mil médicos aqui no estado atuando. E a Unimed Porto Alegre, a qual eu pertenço, é uma cooperativa que está fazendo 24 anos e ela foi fundada com o objetivo de valorizar o trabalho médico. Para vocês terem uma noção de números da Unimed Porto Alegre, hoje nós temos 667 mil beneficiários, cerca de 500 mil aqui na nossa área de atuação, que é composta por 46 municípios, e 160 fora da nossa área de atuação. Temos quase 7 mil cooperados na nossa cooperativa, e o nosso market share também é muito representativo, acima dos 45%. A Unimed gera muito dado. Eu consigo saber quantos ml de um determinado medicamento tu tomaste numa internação, e assim a gente vai estocando dados e mais dados. Mas para trazer algumas quantias para vocês, o que acontece por dia, né? Então, a gente, por dia, tem mais de 20 mil consultas, né, distribuídas entre eletivas, aquelas que vocês vão no consultório ou fazem uma consulta por telemedicina, e até aquelas de emergência. Temos mais de 5 mil internações por mês e mais de 52 mil exames realizados por mês. É realmente, por dia útil, perdão, por mês são muitos. São realmente números muito gigantescos e que fazem com que a gente tenha que trazer muita qualidade no dado que a gente trabalha, se a gente quer trazer alguma inteligência em cima desse dado. Nós também temos aí unidades próprias e uma rede credenciada muito grande para que a gente consiga, de fato, trazer um excelente serviço para os nossos 667 mil beneficiários. Por que eu digo tudo isso? Em 2020, quando nasceu a área de Business Analytics, a gente tinha informação de passado, e essa informação não era nem precisa, porque numa mesa de diretoria, mesmo KPIs, tinham números diferentes, porque cada área elaborava o seu KPI da sua forma, mesmo o conceito sendo o mesmo, se tu faz um filtro diferente, traz um resultado diferente. Então, aí nasce a área de Business Analytics com a intenção realmente de transformar dados em inteligência aplicada, que gera realmente uma ação. Então, de 2020 para cá, nós evoluímos muito. Nós temos hoje 4 coordenações dentro da área de Business Analytics, uma coordenação que tem um olhar externo, que é a inteligência de mercado, uma que tem um olhar interno, que é a inteligência de negócio, uma coordenação de ciência de dados e uma de Data e Analytics, porque eu preciso garantir a organização dos dados para extrair, de fato, conhecimento a partir dele. Quais são os grandes objetivos de Business Analytics? É disponibilizar informações precisas para a tomada de decisão, análise ferramental robusto, aplicação de inteligência artificial para que realmente a tomada de decisão seja muito assertiva.
Qual é a nossa visão de futuro? É ser referência no sistema Unimed, no que tange realmente entrega de valor com os dados. Então, de 2020 para cá, muita coisa aconteceu dentro da área de Business Analytics. Ela foi fundada em janeiro, em março a gente teve pandemia. Então, tivemos que nos provar desde o dia 1 com modelos preditivos de lotação de hospitais, se a gente teria assistência para todo mundo, enfim. A gente foi estruturando a área aos pouquinhos, né? A Paola, que está aqui comigo, chegou no dia 1, junto na área de Business Analytics, e hoje ela é uma das responsáveis pelo escritório de governança de dados. Então, até lá, a gente tinha mais de 1000 painéis, onde cada área era responsável pelo seu, e não tinha uma curadoria. Então, aí começa um programa realmente de qualificação. Em 2022, a gente foi expandindo e estruturando o Data Warehouse, não era um Lake House, era um Data Warehouse. 2023, nós conseguimos colocar no ar, né, toda a parte do projeto de um Data Lake, aprovar ele para acontecer em 2024. Implantamos o Command Center, que eu vou falar um pouquinho para vocês, porque ele é a origem da literacia de dados dentro da Unimed Porto Alegre. Implantamos o Data Lab, a primeira turma do Data Lab, e de 2024 para cá a gente começou a exponencializar cada vez mais o uso de inteligência artificial, que era mais incipiente, e também agora em 2025 nós incorporamos todo o time de RPA, que estava dentro da TI, dentro da área de Analytics. A área de Analytics é uma área que reporta diretamente para o negócio, para o CEO. Como eu disse para vocês, foram muitas as iniciativas, muitos painéis. Em 2022, nós fomos convidados a estruturar uma central de controle na Unimed Porto Alegre. Ou seja, resumir em visões que trouxessem resultado e que valessem a pena eu ter um olhar diário dos dados para uma ação que me trouxesse uma eficiência operacional, que me trouxesse uma redução de custos ou um aumento de receita. Tinha que ter uma ação. Então, fomos convidados a iniciar essa estruturação em 2022, setembro, e em maio, junho, nós inauguramos o Command Center. Esse Command Center, hoje, ele tem 192 indicadores distribuídos em mais de 500 gráficos e que eu ainda posso detalhar e levar para o painel de origem. E tenho aí, nos primeiros períodos, ali mais de 4 milhões apontados de oportunidades somente a partir do Command Center. E o que acontece aqui? Um pouquinho da nossa estrutura física ali na sede da Unimed Porto Alegre, na Venâncio Aires, né? Aqui, hoje ali eram 8 televisores, hoje já são 12 televisores que estão ali. Nós nos demos conta de que nós estávamos gerando um problema para nós mesmos, porque a Unimed já tinha a cultura de trabalhar com dados. 1000 painéis tem que ter cultura de trabalhar com dados. Porém, no momento que eu estou gerando alertas para uma ação, se a área fim que recebesse o alerta não soubesse desdobrar e entender o que está acontecendo, interpretar o dado, voltaria para a nossa área de Business Analytics fazer isso por ela. Então, nós nos demos conta que, ao implantar o Command Center, nós também precisaríamos implantar um programa de capacitação. E aí, então, surge o Data Lab em 2023. Que a gente começa a falar de literacia de dados dentro da Unimed Porto Alegre de forma explícita. Qual foi a abordagem adotada? Impulsionar a alfabetização de dados para a tomada de decisão das áreas, né? Através do treinamento de colaboradores, gente que realmente mete a mão na massa para fazer acontecer. Então, o público-alvo do Data Lab são os analistas, não são os consultores, não são as lideranças, são os analistas. Então, ela sempre parte de um princípio da gente selecionar. Nós temos 2.200 colaboradores na Unimed Porto Alegre, e a proposta é fazer um treinamento dentro de casa com colaboradores de Business Analytics ministrando essa capacitação para um público pequeno, de forma que a gente tenha interação olho no olho. E a gente fez um piloto em 2023 com 15 pessoas para a gente se testar, ainda dividimos em 2 turmas, né, de 8, para realmente fazer bem próximo as agendas e a capacitação.
E de lá para cá, a gente vem fazendo turmas de 30 pessoas por ano. Então, ontem, até o Portela me perguntou, Débora, podemos antecipar para o dia 12 o Data Talks? Eu disse, só se eu não puder participar, porque é o encerramento do Data Lab. E ontem nós fechamos a 3ª turma do Data Lab, onde nós tivemos 30 pessoas que iniciaram, 26 concluíram. E foi muito bacana de ver o quanto a gente ainda tem de oportunidade dentro da Unimed Porto Alegre. Pessoas extraindo dados de painéis existentes, criando 10, 15 tabelas em Excel, sem saber utilizar nem o poder do Excel, né? Um Power Query, enfim, quiçá um Power BI, ou trabalhar melhor no Click, que são as nossas ferramentas de visualização de dados. Então, foi muito bacana ver que, assim, ao todo, são mais de 180 horas de capacitação, 75 projetos aprendizados. Ai, Débora, é só 3% da cooperativa, mas é 3% que trabalha com outros tantos % da cooperativa, e eles são disseminadores da cultura de dados. A gente estava até conversando da próxima turma, que vai iniciar agora em março, deles serem os padrinhos, né, do programa como um todo, porque nós fomos evoluindo ao longo dos anos com relação ao que a gente disseminava de aprendizado com relação a dados, e a gente hoje já tem até mentorias. Trazendo aqui para vocês um pouco dos prêmios, o Data Lab teve um dos projetos que foi muito premiado, tanto em 24 quanto em 25 também, esse do IntelliJur, ali do dashboard jurídico no IntelliJur, e também em 2024 nós fomos premiados ali como pioneiros de inovação, e a nossa gerente de inovação foi ali buscar o nosso prêmio, nosso reconhecimento. Como é que o programa está estruturado? 2 grandes módulos. Não adianta eu querer ensinar dados se a pessoa não conhece o negócio. E a pessoa, no seu dia a dia, o analista, ele está tão envolto na sua atividade que ele não sabe o que a área do lado está fazendo. Então, a gente trouxe um onboarding para ele de todas as diferentes frentes de negócio que tem na Unimed Porto Alegre, para que ele entenda que, tendo uma visão sistêmica maior, ele consegue trazer mais valor agregado quando ele faz uma análise. E também o módulo Analytics, ou seja, como é que eu extrapolo e tiro mais valores dos dados no menor tempo possível, trazendo eficiência e produtividade. Exemplificando para vocês, né, aquilo que a gente foi evoluindo, tá, com o bullet ali de 24 e 25, o que é novo, mas esse aqui são os módulos que a gente fala dentro de negócios. Então, conhecendo o Business Analytics, relacionando dados à estratégia, como é que os dados apoiam e sustentam a estratégia, para te montar, né, o teu orçamento anual ou a tua intenção estratégica dos próximos 5 anos, tu precisa fazer um forecast, tu precisa ter uma metodologia matemática para realmente chegar num dado, e tu tem que ter o dado limpo, organizado, para que isso seja possível. Como é que funciona a rede credenciada e a rede própria da Unimed Porto Alegre, como é que é feita todo o tratamento dos nossos clientes, toda a análise em cima de vidas, de produtos e receita, como é que é a interpretação de custo assistencial, como é que ele se divide nos diferentes grupos prestadores, nas linhas de atendimentos, como é que funciona a moeda de troca com os prestadores, com os médicos, que a gente sempre fala, as regulações com a ANS, TIS e IDSS, dados para gerenciar a saúde. Nós temos muita inteligência artificial para a navegação do cuidado, e também o workshop de negócio e experiência do cliente. Esse ano a gente colocou um módulo de mentoria também. Então, como cada pessoa que a gente capacita, ao final tem que apresentar um projeto de uso prático no seu dia a dia, e é isso que torna o Data Lab realmente algo aplicável, porque tem que melhorar a vida da pessoa no dia a dia. Nós tivemos aí um capítulo que já tem desde 2024 de storytelling e um apoio para que eles pudessem montar os seus próprios Excels e dashboards no Power BI. Trazendo para vocês em números o que foi cada uma das edições do Data Lab. Eu já tinha trazido de forma compilada, aqui são de forma individual. Todo o programa ele tem um certificado validado pelos Recursos Humanos, assinado por mim e pelo CEO da empresa, então conta de fato como hora de capacitação realizada pela empresa. E
a gente fica muito feliz de que cada vez mais tem mais pessoas adeptas querendo participar do Data Lab. Então, quando a gente pensou em lançar o Command Center e investir no Data Lab, porque são os nossos colaboradores têm que deixar de fazer aquilo que eles fazem no dia a dia e ainda preparar material e se desafiar na frente dos demais colegas, nós vimos que precisamos ter sempre o engajamento da alta liderança para que um programa de literacia de dados consiga realmente suceder muito bem e também priorizar a mudança cultural dentro da nossa cooperativa. A gente sempre fala dos alinhamentos e das parcerias estratégicas, porque se a gente não tivesse todo o embaixadorismo que a gente tem, a gente não conseguiria engajamento. Nosso CEO faz questão de participar tanto da abertura quanto do fechamento, das masterclass que a gente faz nesses momentos, e, quando possível, nossa diretoria médica também participa. E aí, algumas das edições, a primeira e a segunda edição, a gente não conseguiu atualizar com as fotos de ontem, ali do fechamento da terceira turma. E eu digo que o Data Lab, de fato, ele segue cada vez mais trazendo a cultura, mas ele não é a única iniciativa da Unimed Porto Alegre. Nós implantamos o escritório de governança em 2024, quando a gente conseguiu criar o Lake na cooperativa. E esse escritório de governança ele tem uma página na intranet, onde a gente coloca todas as políticas que foram escritas de governança, os procedimentos padrão, a governança de inteligência artificial, que a gente está se desafiando também. O escritório de governança é o grande patrocinador do Data Lab, tanto que a Paola ela é quem está ali junto no Data Lab, toda a edição que entra e que sai, ela está ali no dia a dia. E a gente faz uma série de outras iniciativas. Uma delas foi criar selos de identidade visual e capacitar com relação a esse selo. Por mais que eu, enquanto uma área que sou responsável por disponibilizar os dashboards para a cooperativa, cada um monta o seu dashboard e também utiliza e dá para um colega utilizar. Então, os dashboards oficiais têm o padrão verde, os labs, que são os paralelos, têm um padrão rosa. Então, o verde sempre vai ter um número da governança, o número do dia a dia. O rosa pode ter o teu Excel por trás, mas a gente consegue aí ter uma identidade visual e a gente criou todo um manual de melhores práticas de visualização, que tipo de gráfico utilizar, quando utilizar. Fizemos uma capacitação muito grande com relação a isso. Tivemos uma capacitação também muito bacana com os curadores de dados e com a equipe de Analytics com relação ao Databricks, porque nós estamos agora trabalhando com um Lakehouse, então como é que a gente fomenta o uso dos dados a partir do Databricks. Tivemos uma capacitação, está ali o Celedo de pé, com o pessoal da Clique, há umas 3 semanas atrás, trazendo para a gente o que tem de novo ali na Clique, o Insight Advisor, a IA dentro da Clique. Então, isso também foi uma capacitação que a gente fez com os curadores de dados. Vamos ter também uma outra capacitação do Canvas com os curadores de dados, ali no dia 18, na semana que vem. E a gente vai trazendo cada vez mais aí formas de disseminar a cultura de dados na Unimed Porto Alegre. Eu não trouxe as estatísticas de quantos acessam a nossa intranet, mas ela é disponível para todo mundo dentro da cooperativa, para os 2.200 colaboradores, onde a gente sempre vai postando as novidades, o que está acontecendo com relação à melhoria contínua que a gente tem de dados. Eu deixo aqui uma reflexão com vocês no final, onde eu digo que a alfabetização de dados ela não é um projeto para a gente, ela é um compromisso com o futuro. Então, nós estamos aliando governança de dados com alfabetização de dados para que a gente tenha cada vez mais uma cultura de tomada de decisão baseada em dados na Unimed Porto Alegre. Eu agradeço os 20 minutos, não sei se passei ou não, mas muito feliz de estar aqui trocando com vocês. Obrigada, Portela.